Fala galera, olha eu aqui de novo, Rafa Tomé na área. Na semana passada, a Formaturas trouxe a psicóloga Kellen Lotrário para falar sobre assuntos muito importantes para vocês que acompanham a gente. O assunto de hoje é ansiedade e depressão. Confere aí! Olá, meu nome é Kellen, eu sou psicóloga clínica. Entre formação e atuação clínica, eu já estou há quase 20 anos em consultório. Eu queria primeiramente agradecer a UP, pelo convite de me chamar para falar um pouquinho sobre um tema que eu tenho verdadeiro fascínio e eu sou apaixonada, que é sobre adolescentes. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento do adolescente, o que muda no cérebro do adolescente e no comportamento do adolescente, como que esse desenvolvimento cerebral impacta no comportamento do adolescente. E vou também fazer um gancho entre redes sociais, depressão e ansiedade. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece com o adolescente. Então, a gente tem aí várias crises que permeiam essa fase do desenvolvimento. Então, o adolescente tem crise de identidade, ele tem a questão da descoberta da sexualidade. A família, nesse momento do desenvolvimento, ela perde o protagonismo e aí o grupo passa a ser de maior importância. Então, há um afastamento desse adolescente do núcleo familiar e ele se aproxima muito mais do grupo de amigos. Isso muitas vezes acaba gerando uma série de conflitos, inclusive em relação à família, porque os pais passam a entender, meu filho não me ama mais, não gosta mais de mim, não quer mais fazer nada com a gente, e na verdade não é isso. É que neste momento, para se individualizar, para aprender a pensar de maneira própria e construir os seus próprios valores, ele precisa desse afastamento, e esse afastamento ele é saudável, inclusive. Para explicar um pouquinho a questão da onipotência e de alguns comportamentos do adolescente, comportamento de risco, eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento cerebral, do adolescente, o nosso, do ser humano. O amadurecimento do nosso cérebro, ele começa de trás para frente, e ele termina esse processo de amadurecimento por volta aí dos 24 anos de idade. Então, é uma fase da adolescência em que o cérebro está assim, em franca ebulição. Mudanças hormonais que afetam o comportamento sexual desse adolescente e mudanças em sinapse, em estrutura cerebral, inclusive na morfologia do cérebro. A gente encontra o cérebro muda em formato, ele ganha massa, ele forma novas sinapses, tem poda sináptica, então muita coisa acontece aí. A última parte do nosso cérebro a se desenvolver é o lobo pré-frontal, que fica aqui na nossa testa, e ele é responsável pelas nossas funções mais sofisticadas. Então, a questão do planejamento, avaliação de risco, traquejo social, sentimentos de empatia. A outra coisa também, mecanismos de recompensa, Então, é isso que faz o adolescente ter comportamentos de risco e se achar onipotente. Ele fica muito sob controle do prazer imediato, Então, ele não avalia muito bem as consequências. Então, é por isso que o adolescente se comporta dessa forma, Não é porque ele não é uma irreverência porque ele quer ou existencial só. A gente tem que considerar que existe um desenvolvimento e um amadurecimento cerebral desse adolescente que impacta nesse comportamento dele. Aí, no finalzinho da adolescência, entra a questão da escolha profissional, que é um outro momento de muito estresse para o adolescente. Então, vocês vejam que tem muita coisa acontecendo na vida desse indivíduo, Então, essas crises todas tornam a adolescência um momento muito rico, mas também de muitas angústias e muita vulnerabilidade, para os adolescentes. E aí, agora eu vou entrar no nosso tema propriamente dito.
De uns anos para cá, eu diria que eu vejo uma diferença muito grande nos últimos 10 anos. A gente percebe na clínica que existe um declínio na saúde mental do adolescente nessa última década. Então, os índices, né, de depressão, de ansiedade, de suicídio, de comportamentos de automutilação, eles aumentaram substancialmente nessa última década. O Brasil, ele lidera o ranking da América Latina em diagnósticos de depressão. Os Estados Unidos, ele lidera o ranking mundial e o Brasil lidera esse ranking na América Latina. Isso segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente precisa entender, né, por que na última década a gente está tendo um declínio em saúde mental quando nós falamos em adolescência. E aí nós temos que pensar em várias frentes. Então, na nossa sociedade atual, é muito valorizada essa questão do sucesso, e entendendo que aqui o sucesso está muito atrelado a sucesso financeiro. Então, existe uma preocupação exacerbada por ter coisas ao invés de ser. Então, é uma sociedade que valoriza muito o ter e isso acaba impactando, sim, a questão da saúde mental do adolescente. Uma outra coisa que é muito característica, eu acho que inclusive do adolescente brasileiro, como nós vivemos num país em que não há segurança, os nossos adolescentes, eles acabam sendo criados numa bolha. Então, são super protegidos. O que isso afeta? Eles têm baixa tolerância à frustração, né? Porque é de casa para a escola, da escola para casa. Então, é um adolescente que tem tudo ali, né? Uma classe média, mais ou menos, que tem tudo ali de mão beijada e acaba tendo pouca tolerância à frustração. Isso acaba gerando nesse adolescente muitos conflitos, porque conforme ele vai crescendo, conforme ele vai entrando na vida adulta, a frustração ela faz parte. E se ele não desenvolveu lá atrás resiliência, ele vai entrar em contato com frustração. E muitas vezes isso gera ansiedade, estresse, ele não está preparado para isso. As redes sociais, elas estão muito vinculadas a essa questão da pressão para o sucesso, né? Como eu disse, o desenvolvimento cerebral do adolescente torna esse indivíduo, esse jovem, muito mais suscetível, muito mais vulnerável. E aí ele tem muita dificuldade, quando está numa rede social, de fazer uma avaliação mais realista daquele conteúdo que ele está adquirindo ali, a que ele está exposto. Então, é como se todo aquele universo virtual existisse de fato. E, na verdade, a gente está cansado de saber que em redes sociais a gente posta o lado maravilhoso da vida, o lado cor-de-rosa. Mas o adolescente, ele não consegue ficar sob controle dessa realidade. Ele ainda fica, quando exposto a esse conteúdo, muito sob controle dessa idealização. E é aí que a gente começa a ter uma série de problemas. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela faz uma relação direta, ela estabelece uma relação direta entre transtornos de humor, no caso de depressão, transtornos de ansiedade e exposição do jovem a redes sociais. Inclusive, o suicídio também, tá? Então, as redes sociais, elas têm um impacto direto no declínio da saúde mental desse jovem. Bom, agora a gente vai falar especificamente sobre depressão, né? Eu costumo dizer assim, que depressão não tem cara. Muitas vezes, aquele amigo, o mais felizão da balada, ele pode sim estar num quadro de depressão grave. E eu vou descrever alguns sintomas para vocês, para que tanto ajude a identificar em vocês mesmos, se tiver algum sintoma de depressão, ou em algum colega, tá? Então, o fato, isso é importante frisar, o fato de uma pessoa
Parecer feliz, estar falante, não significa que ela não esteja deprimida, tá? Eu trouxe uns slides aqui de uma campanha que foi feita, acho que em 2019, no mês de prevenção ao suicídio. E eu gosto muito desses slides porque ele ilustra bem o que eu falei agora, da depressão não tem cara. Então, essa é a foto de uma moça que sofre de depressão e nesses 2 dias ela fala, eu tive pensamentos suicidas, mas não da mesma forma. Então aqui você olha para ela, tá super abatida, ok, mas aqui ela também estava com pensamentos suicidas e deprimida, e não parece. Esse aqui é um cantor que chegou ao suicídio, né? Então assim, você olha para essa pessoa, você não fala que ela é um suicida, né? Ou que ela está em risco. E aí depois eu vou dar os sinais que a gente tem que ficar atento. Então não é só assim, tá dando risada, tá tudo bem. Essa aqui também é a mesma coisa, né? Uma moça, a gente quando pega uma pessoa que chega no consultório, você observa tudo. Então, uma pessoa chega assim no consultório, maquiada, produzida, você não diz que ela está deprimida, né? Então, com todos esses slides, eu estou querendo mostrar o seguinte, que a gente não pode ficar só sob controle daquilo que parece ser, né? A gente tem que ficar atento a outros sinais. A depressão no adolescente, ela é um pouco difícil de ser diagnosticada porque muitos dos comportamentos do adolescente parecem comportamentos normais e se confundem com o quadro de depressão. Então, a gente tem aí, no manual de diagnóstico, você tem que ter um critério diagnóstico, né? De sintomas que têm que estar presentes ao mesmo tempo. Mas, assim, a gente percebe o quê? Quais são os sintomas que a gente fica atenta? A pessoa, ela tem um comportamento X, e aí esse comportamento se modifica, ela passa a ficar ou mais agitada do que ela é normalmente, ou ela passa a ficar mais lenta. Então a gente sempre tem que observar, levando em consideração o que aquela pessoa tem como um padrão normal ali de comportamento. Ela pode se sentir mais cansada, perder energia, sentimentos de inutilidade, sentimento de culpa, de que eu sou um estorvo para todo mundo, né? Eu não sou uma pessoa legal, eu sou do trabalho. Afeta também a questão da atencional, né? A pessoa tem mais dificuldade de manter a concentração, a atenção, e isso obviamente afeta a questão da memória também. Em alguns casos, não em todos os casos de depressão, mas em alguns casos tem pensamentos recorrentes de morte. Então, especificamente no adolescente, né? Então, você pega o adolescente, por exemplo, que gosta de sair com os amigos, que gosta de jogar futebol, que gosta de sair com os amigos de final de semana, e esse adolescente passa a ficar mais isolado. Isso é um sinal que a gente precisa ficar atento. Então, tem sentimento de desânimo, de tristeza, falta de esperança, baixa autoestima. Então, assim, a pessoa passa a ter dificuldade, às vezes, para autocuidados. Então, é difícil tomar banho, é difícil, tudo exige um esforço muito grande. Não penteia o cabelo, uma pessoa que normalmente é super vaidosa passa a ficar mais desleixada. Tem também mudança no padrão de sono. Então, ou ela passa a dormir mais, que é hipersonia, ou ela passa a dormir menos, passa a ter insônia. Tem também irritabilidade, isso é uma coisa importante, porque as pessoas acham que depressão é só ficar prostrado, deitado, triste. Não só. Às vezes, uma irritação mais exacerbada, normal, aquilo que esse adolescente normalmente tem, também é sinal de depressão. Uma impaciência, uma irritação, uma agressividade. Também pode ocorrer mudança nos padrões alimentares. Então, ou a pessoa passa a comer muito ou a comer pouco. Muitas vezes tem até mudança, alteração de peso nesse caso, né?
Esquiva de contato social, que eu falei, que é assim, que a pessoa fica mais isolada, e, em alguns casos, os comportamentos de automutilação. Tá? Então, são esses os sinais mais importantes para a gente ficar atento. A orientação da Organização Mundial da Saúde, atualmente, é a seguinte: em caso de dúvida, leve para uma avaliação, ou com psicólogo ou com psiquiatra, porque a gente identificando, diagnosticando precocemente, o prognóstico desse adolescente é muito melhor. E a gente evita, por exemplo, dessa depressão se tornar mais arraigada, né, de mais difícil trato, mais cristalizada ali nesse paciente, e evita também, né, de chegar a risco de suicídio e tudo mais, tá? Então, assim, a busca por ajuda é fundamental. E deixando muito claro aqui que a sociedade acha que depressão é frescura. Depressão não é frescura. Depressão mata, tá? E mata bastante pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? E acho que a gente nunca viu tanto, eu pelo menos nunca vi tanto quadro de ansiedade como eu tenho visto no consultório atualmente. Não dá para não pensar que a gente está em meio a uma pandemia, e quadros de ansiedade e depressão são as queixas mais prevalentes aí no consultório atualmente. Porque assim, quando a gente está num quadro de ansiedade, a gente tem uma liberação grande de cortisol no nosso organismo. Se a gente for pensar em termos evolutivos, essa liberação de cortisol ela é importante, porque ela nos prepara para fugir, né, numa situação de risco. Agora, uma liberação de cortisol no nosso organismo por tempo prolongado acarreta vários problemas aí, tanto de problemas físicos quanto de saúde mental. Então a gente tem, quando você tem excesso de cortisol, de liberação de cortisol, você tem aumento da pressão arterial, você tem baixa no sistema imunológico, então isso te predispõe a mais doenças infecciosas. E você tem queda nos níveis de serotonina, né? E o que significa queda no nível de serotonina? Quando a gente tem ali no nosso cérebro um estoque de serotonina, digamos assim. Quando baixa esse estoque, a gente fica predisposto e acaba desenvolvendo um quadro de depressão. Então, uma ansiedade não tratada, ela pode sim desencadear um processo de depressão, tá? E aí, assim, a gente vê aqui, né? A pessoa que está ansiosa, ela tem uma alteração na percepção do mundo, ela tem uma visão normalmente negativa acerca de tudo aquilo que ela vivencia, ela fica pessimista, né? E muitas vezes até com distorção da realidade. E essa distorção sempre para o lado negativo da situação, né? A outra coisa que aparece é essa preocupação crônica, que eu costumo dizer que os pensamentos eles ficam muito acelerados e muito intrusivos, né? Então é aquela queixa que a pessoa fala, nossa, minha cabeça, eu deito à noite para dormir, a minha cabeça não para, né? Eu fico pensando, eu não consigo desligar. Né? Então tem essa preocupação de pensar no problema que vai acontecer amanhã ou tudo que você tem que fazer no dia seguinte. Uma preocupação constante, crônica e pensamentos acelerados. E, obviamente, que tudo isso tem um impacto também no nosso corpo físico, né? Então, você tem aí cansaço, porque isso afeta a qualidade do seu sono. Você tem alteração de memória, porque isso é uma coisa bem importante, né? Para a gente memorizar as coisas, nós precisamos da atenção, da concentração. Se a gente não consegue prestar atenção a algo, a nossa memória fica comprometida, a gente não consegue reter aquela informação. A memória e a atenção, elas têm um impacto elas são muito impactadas tanto em quadros de depressão quanto em quadros de ansiedade, né? E aí você tem dor muscular por causa da questão tensional, né? Que você fica mais tenso por conta de ansiedade e tudo mais. Às vezes a pessoa entra num quadro, isso nos quadros mais agudos, né?
Porque o que que tem? Só para a gente entender, tem vários tipos de ansiedade, digamos, né? Então tem ansiedade generalizada, que é a pessoa que fica ansiosa, ela não sabe exatamente por quê. Tem fobia social, tem o toque, né? Que é a pessoa que tem manias e pensamentos obsessivos. Quando a pessoa está num quadro mais agudo de ansiedade, ela tende a se esquivar das interações sociais. Então, ela também tende a se isolar. Então, assim, né, gente, a gente já vinha numa situação muito preocupante com relação à saúde mental do adolescente. Isso era tema de congresso, de simpósio, né, de quanto a saúde mental estava declinando ao longo dessa última década. Obviamente que a pandemia, ela potencializou, né, o agravamento de um cenário que já não estava bom. E a minha orientação é: busque ajuda, peça ajuda, fale para o amigo, fale para um professor, para a família, mas não deixe de pedir ajuda. É muito importante, porque são dois quadros que eles podem se agravar, eles podem trazer muito, não só a questão do risco do suicídio, mas ele interfere drasticamente na qualidade de vida, né, da pessoa que está sofrendo desses dois transtornos. Então, a minha orientação é essa, de buscar ajuda profissional, porque tem tratamento, e principalmente, se diagnosticado e tiver uma intervenção precoce, o prognóstico é muito bom. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre depressão, ansiedade e adolescência. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem conversar, fazer alguma pergunta, né, privada para mim, pode me encaminhar através do meu Instagram, via direct. Meu Instagram é @KellyLotrário, né? O pessoal da UP vai deixar aqui a tarja depois. E eu respondo as questões, as dúvidas, ok? Um beijo!